Aqui em subsistemas, pessoal, nós temos aqui o SRP, o ciclo, as revisões pendentes, o identificador de anomalias e o metas, né? Então eu vou fazer 3 vídeos aqui, um para o sistema de revisão por pesos, outro para ciclo e mais um para esses 3 aqui, revisões pendentes, identificador de anomalias de revisão e metas, tá ok? Então em sistema de revisão por pesos, então aqui vocês de cara percebem que a gente divide as matérias em grupos, né? Grupo de assuntos gerais, de assuntos específicos, em fortalecimento e em refinamento. O que seriam esses grupos aqui? Então, assuntos gerais são os assuntos que são menos relevantes para o seu concurso, vamos dizer assim. São os assuntos peso mundo. Já o específico, assuntos específicos, seria, por exemplo, na área fiscal, o direito tributário, né, ou a contabilidade. E em fortalecimento, aquele que você está deficiente, logicamente. Em refinamento, eu gosto de colocar aqui as matérias que normalmente caem em discursivo, né? No caso da área fiscal, ali seria o direito tributário, né, auditoria. É mais ou menos nesse sentido aí que eu faço as divisões por grupos, né? E percebam que cada grupo desse ele tem um parâmetro de revisão. Gerais, 40 dias, específicos, 35 dias, em fortalecimento, 5 dias e refinamento, 8 dias. Né? Então, como é que eu faço para alterar esses dias aqui? Então, tem aqui, atualizar parâmetro de revisão. Quando você clica, aí tem os grupos, você define os dias que você quer como parâmetro, né? E além deles, existem esses aqui. Essas 3 revisões primeiras aqui. A primeira revisão de fixação, segunda revisão de fixação e terceira revisão de fixação. Então eu coloco aqui, eu gosto de usar esses números aqui, 2, 3 e 5. Então terminei um assunto hoje. Daqui a 2 dias ele vai aparecer para eu revisar lá no Metas. Aí eu reviso em 2 dias. Depois mais 3, reviso de novo. Depois mais 5. Tá bom? Isso aqui você pode colocar a quantidade de dias que você quiser, né? Sei lá, 2, 7, 15, ou 1, 2, 3, ou 15, 15, 15, conforme você desejar, né? Eu gosto aqui de colocar esses dias 2, 3 e 5. E para fiscal, como são muitos assuntos, né? Senão você não consegue rodar, eu coloco gerais em 40, específicos aqui está 35, mas normalmente eu coloco 30, né? Em fortalecimento sempre eu coloco 5, em aprimoramento eu coloco 8 aqui, tá? Então imagina que, sei lá, uma matéria que possua 24 assuntos. Você vai rodar toda ela em 8 dias. Para você rodar em 8 dias, você vai ter que revisar 3 assuntos por dia. Né? E aí o Meta faz esse controle por você, tá? Mas aí você tem que definir os parâmetros. E aqui são apenas parâmetros, porque o sistema de revisão nosso é por mensuração. Então, se tu tá muito bem, sei lá, num assunto de grupos gerais, né? Se tu tá muito bem em um assunto que é do grupo de gerais, então esses 40 dias eles serão alongados, né? Naquela mensuração excepcional. Agora, se tu tá muito mal, será reduzido, entendeu? Então é dinâmico a revisão. Além daquele caractere coringa lá que você pode escolher a quantidade de dias, independentemente do parâmetro aqui, tá? Beleza? E aí como é que eu faço para adicionar, sei lá, mover os grupos aqui? Uma matéria, essa matéria aqui, auditoria, eu quero que ela seja do grupo geral, por exemplo. Então é só eu adicionar um grupo, seleciono todas, ou seleciono só algum assunto que eu queira, ou vários. Ó, se eu segurar na tecla Ctrl, eu posso segurar vários. Mas eu vou querer escolher toda a matéria. Ela está em específicos, eu vou jogar ela para gerais. Então eu clico em gerais e eu executo. Ela saiu de específicos, agora não tem mais nada, e voltou para gerais, tá bom? Esse definir revisão manual aqui, pessoal, vou realizar um lançamento aqui, tá? Como se eu tivesse estudado. Vou aqui em lançamentos, vou escolher a matéria auditoria. Vou fazer isso aqui para demonstrar para vocês, né, como é que tudo funciona. Vou dizer que eu estudei dia 18, estudei 1 hora, e eu concluí, ainda estou concluindo o assunto, beleza. Fiz 8 questões, 67, errei uma, anotação, vou botar qualquer coisa e eu vou cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Então vou voltar lá no SRP para mostrar para vocês. Né? Então eu estudei hoje, a revisão é daqui a 2 dias. Por que daqui a 2 dias? Porque vai ser a minha primeira revisão. E no parâmetro de revisão aqui, a primeira revisão é em 2 dias, beleza?
a segunda em 3, a terceira em 5, e a partir daí é conforme os grupos, tá bom? Só que eu não quero, eu marquei 2 dias, mas eu quero, sei lá, alongar. Aí eu vou em definir manualmente, eu posso estar aumentando aqui a quantidade de dias, 1 a 1, ou eu posso simplesmente escolher uma quantidade de dias X, sei lá, 35 dias. E aí a partir daí eu só vou revisar nessa data. Sobre sistema de revisão, pessoal, acho que é isso. Ele está muito ligado à mensuração, né? A mensuração do seu conhecimento. Então temos o parâmetro, 40 dias, né? Mas eu estou excepcional no assunto. Então ele alonga, ele vai além dos 40 dias. E se você está muito ruim, é insatisfatório o termo que eu utilizo, então ele reduz bastante. Né? Quanto menos revisão você tiver, mais ele reduz, tá bom? Que é para você ver cada vez mais esse assunto aí e sanar essa deficiência, tá bom? Sobre o sistema de revisão por pesos é isso, tá? Obrigado.